Olá, eu sou a Vivian, sou coach de vida, carreira e executivo, e nesse terceiro vídeo eu vou trazer para você o que é o processo de coaching de vida, que é um processo mais abrangente, é um processo integrado e também exclusivo. Exclusivo porque cada um de nós pensa e age e realiza de uma determinada maneira, até porque cada um de nós tem uma história de vida. E ele é abrangente e é integrado porque a gente tem a possibilidade de olhar para todas as áreas da nossa vida. Imagine um círculo. Esse círculo você pode imaginar uma pizza, pode imaginar a roda de um carro, pode imaginar uma torta, o que você desejar, desde que represente um círculo. Pegue esse círculo e divida em 10 pedaços. Cada pedaço representa uma área da sua vida. Vamos começar pelo primeiro pedaço, que é a área profissional, que inclusive nos nossos vídeos anteriores a gente falou muito do processo de coaching de carreira e também do processo executivo, que a gente estava com foco nessa área, que é a nossa área profissional. Lembra? Eu até falei que a gente costuma ficar grande parte do nosso tempo trabalhando. Ou seja, a gente está dentro dessa área profissional e por isso que a gente precisa estar feliz, precisa estar satisfeito. A próxima área é a área intelectual. E essa área intelectual não tem a ver só com os nossos conhecimentos da área profissional. Ele tem a ver com quais conhecimentos que eu tenho de outras áreas. O que está acontecendo no mundo, independente se eu trabalho, se eu atuo nisso ou não. A próxima área é a nossa área emocional. O quanto que eu me conheço, o quanto que eu me desenvolvo, o quanto que eu me motivo, o quanto eu me gerencio. A outra área é a área espiritual. Independente se eu tenho ou não religião, se eu sou praticante ou não. Ele é mais abrangente. Por quê? Porque quando a gente fala do lado espiritual, a gente está falando do nosso propósito, da nossa missão de vida, dos valores que a gente tem. E se você ainda não sabe quais são seus valores, a sua missão, o processo de coaching, e qualquer um, seja ele de carreira, executivo ou de vida, auxilia, facilita para essa sua descoberta. A outra área é a área de relacionamento íntimo. Como que eu estou com meu namorado, com a minha esposa, com o meu marido? Como que é o nosso relacionamento no dia a dia? A outra área é o relacionamento familiar. Que esse relacionamento familiar é tanto para minha família origem, meu pai, minha mãe, se eu tiver irmãos, e se eu for casado, para minha família atual. Então ela abrange essas famílias. A outra é o relacionamento social, que são os meus amigos. A outra área é a área lazer. Então que atividades que para mim são interessantes, que me proporcionam lazer. E essas atividades, para cada um, é de uma forma. Então tem pessoas que adoram viajar, tem pessoas que adoram fazer atividades físicas, tem pessoas que adoram ficar em casa assistindo TV, tem pessoas que adoram visitar os amigos e por aí vai. Então quais são as atividades que me dão prazer, que me dão lazer? A outra área é a área financeira. Qual que é a minha relação com o dinheiro? Quem comanda quem? Então sou eu quem mando no dinheiro, quem comando, eu sou empoderada, ou é o dinheiro quem me escraviza, quem me comanda? Então qual que é essa minha relação com o dinheiro? E a última área é a nossa área física. Qual que é a minha atenção para o meu corpo? O que é interessante? Se eu negligenciar qualquer uma dessa área, ela acaba impactando nas demais. Então, é claro que eu não estou falando que você precisa equilibrar, ou seja, todas as minhas áreas têm que estar ótimas, eu tenho que priorizar todas. Não, até porque isso é ilusão. Na verdade, é olhar, é equalizar essas áreas para que eu não tenha uma angústia, para que eu não tenha um estresse, para que eu não tenha uma depressão, um pânico, para que eu não sinta um vazio, uma falta.
Então, por isso que é importante eu me atentar a todas essas áreas. Por quê? Porque são essas áreas que vão me dar um alto nível de satisfação. E se eu estiver insatisfeito com alguma delas, eu preciso olhar para isso. E esse processo de coach de vida, ele inicia quando você preenche a sua roda da vida e aí você vai avaliar qual é o seu nível de satisfação em cada área dessa e você vai escolher dessas 10 áreas qual é que vai te dar o maior impacto positivo na sua vida no momento atual. E quando iniciar todo esse processo de coaching de vida, e é claro, baseado em toda uma metodologia, em todos os instrumentos que o coaching proporciona, você vai escolhendo que competências você vai trabalhar para alcançar o seu sonho, a sua meta. Então o foco é em área por área, em meta por meta, em competência por competência. E aí você vai realizando e ter a opção de escolher outras áreas. Já nesse processo de coach de vida, como nós estamos falando de 10 áreas, são mais ou menos 10 sessões a 12 para cada área. E é claro que vai muito em função ao ritmo de cada pessoa. Então, cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem, tem o seu ritmo de execução. O que é interessante nesse processo? É que quando, por exemplo, a gente está olhando, está focado na área emocional, automaticamente, quando a gente começa a trabalhar, a desenvolver, a potencializar, essa área vai impactar nas demais áreas. Então, isso é extremamente interessante. A maioria hoje dos meus clientes, dos meus coaches, a gente está no processo de coaching de vida. E esse processo é incrível. Então existem algumas dores, algumas doenças que esses coaches já tiveram ou estão passando, alguns hábitos, como por exemplo roer unha, comer dedos e por aí vai, e que hoje eles conseguem alterar esse hábito. Por quê? Porque aí a gente olha o porquê que está acontecendo isso, que manifestação é essa no nosso corpo. E aí, além de a gente olhar essas 10 áreas, a gente também olha qual foi a forma que a nossa mente, que o nosso cérebro aprendeu dentro da nossa história de vida. A gente olha as emoções que eu interpretei da minha maneira, essas situações que eu fui vivenciando até hoje, e o que isso reflete no meu corpo. E se eu perceber que isso está me travando de alguma maneira, que isso está me causando algum mal, eu consigo destravar. Para quê? Para avançar para minha meta, para o meu sonho. Que é aquilo que a gente conversou no primeiro vídeo. Então, eu estou numa situação hoje e para onde eu quero ir? E o que falta para eu desenvolver para chegar nessa minha meta, nesse meu sonho? Então, por isso que o coaching de vida, ele é um coaching bem abrangente, bem integrado, porque a gente olha essas 10 áreas e a gente também vai olhar a nossa história de vida, as nossas emoções, o que isso manifesta no nosso corpo, e também de uma maneira totalmente exclusiva, que isso todo o processo de coach, seja ele de carreira, ou executivo ou de vida, proporciona, ok? Então, sempre escolha por ser feliz, por ser satisfeito, porque isso é sim possível. Crie a sua melhor versão, expanda as suas possibilidades. Até o próximo vídeo e aqui ficam os meus contatos. Abraço forte!